A morte de Fernando da Piedade Dias dos Santos, ou se quisermos Nandó, gera comoção para a sua família. Todavia, ela também evidencia o quão o MPLA está a ser vítima de si mesmo no decorrer do tempo. O Sr. Dino Matroce veio ao público e disse ter abordado o Sr. Nandó antes de morrer, sem que tivesse notado qualquer sinal de uma patologia que levasse à morte estranha. E ainda realçou que Nandó era o futuro do país, o que se percebe que um grupo de figuras de proa do MPLA tinham-no como candidato ao Congresso de 2026 no partido e também das eleições gerais em 2027. José Gama, jornalista investigativo e dono do Clube Capa, durante o programa Essencial, ou da Rádio Essencial, disse que Nandó pretendia apresentar a sua intenção de candidatar-se no partido e nas eleições gerais do país na segunda-feira. Todavia, Nandó morre de forma estranha na quinta-feira. Em política não existem coincidências. Em política não existem acasos. E, sobretudo, se nos atermos aos discursos autocráticos do Presidente da República, que incorporou o poder tanto no partido como do país como um cajado ou uma proeza individual, onde inicialmente numa visão sacerdotal entendia que ele tinha que abençoar as pessoas que lhe podem substituir. O que se entende que a Constituição e o Estatuto do seu partido estão abaixo de si. E hoje, com as pressões internas e externas, o presidente traz uma abordagem do monarca absolutista, que vai passar o testemunho ao herdeiro sob sua escolha. E ainda o presidente diz: aquele que me vai substituir não pode ser mais cansado que eu. Não pode ser menos inteligente que eu. Discursos em política que levam-nos à análise dos meandros da engenharia de poder. Os líderes autocráticos, movidos por vingança, por ódio, eles depois começam a sofrer do pânico do futuro. Ali, o risco maior desse tipo de líderes é a aplicação de técnicas de necropolítica, ou seja, usar meios de estados, homens, instituições públicas como homens de contra-inteligência, esquadrões de morte, para executarem todos aqueles que atentam os seus interesses ou as suas estratégias de controle da máquina quando mais não estiver. Cissa, você está a dizer que João Lourenço matou o Nandó? Não. Apenas uma análise que tu e eu façamos de acordo os factos políticos e a morte de Nandó. Uma das questões mais analisadas em circunstâncias em que regimes se entrelaçam por conta dos interesses é a existência de alas. É com isso em que o MPLA, ao longo do tempo, as circunstâncias, a literacia política já não permitem que o MPLA encontre um bode expiatório externo, como não o faziam Savimbi, UNITA, outros da sociedade civil. Hoje, em 2017, o MPLA encontrou o bode expiatório interno, José Eduardo dos Santos. E o rumo que João Lourenço levou ao país, ele próprio não sabe qual é o seu futuro. Então, é um risco iminente, como aconteceu com o Mobutu, no auge do MPR,
aconteceu com Hitler no nazismo, o Benito Mussolini no auge do fascismo, Idi Amin Dada no auge da ditadura do Uganda, Augusto Pinochet no Chile, é que o fim é o maior perigo para os ditadores. Porque o Presidente da República é historiador. Para os historiadores, o tempo é a variável ou o fator de análise de todos os discursos e das tomadas de decisões. O clima está pesado, porque infelizmente, dentro daquilo que era usado para o exterior, ou seja, as estratégias psicossociais e psicológicas aplicadas nas campanhas de conspiração contra adversários externos ou estão a ser aplicados internamente. As técnicas de necropolítica para decidir quem deve morrer e quem deve viver estão a ser aplicadas dentro do partido. E como não dizia Dr. Savim, chegar-se a uma altura em que o MPLA podia se entrelaçar, podia se enrolar e teriam se engolir, porque os interesses econômicos dependem do poder político. E esse poder político, se for tomado por quem foi vítima da decisão interna, quem tem o poder hoje tem medo. Por isso é que muitos dizem o Nandô foi morto. Porque os discursos do presidente não são menos discursos em política. Quem está com pânico do tempo, com síndrome de pânico do tempo ou do futuro, não reflete, não tem noção do risco das decisões. Por isso é que, no fim dos mandatos, recomenda-se que o presidente seja comedido, mesmo que não tenha sido ele. Mas os discursos, a postura, a alergia com as candidaturas e a forma estranha como Nandô morreu, pode acabar se imputar essa morte a si. Por isso, entendam que o MPLA está a ser vítima de si mesmo. Porque ao presidente do MPLA e constantemente do partido, lhe foi entregue o poder absolutista, tal como acontecia nas monarquias absolutistas, em que quando o reagisse, matava. E quando não agisse, deixava viver. E com a implementação das repúblicas e concomitantemente o sistema democrático, é que o presidente age, ou seja, deixa viver quando age. Porque agindo vai criar políticas de segurança, políticas públicas econômicas, para que o povo tenha condições de facto. E quando relaxa, mata. Mas o regime que temos no país, embora uma república, é formalmente uma democracia, mas a atuação é de uma monarquia absolutista. O presidente mata quando age. Porque todos aqueles que atentam contra o poder são vítimas da ditadura. E a engenharia de poder ensina isso. É que chega uma altura, o poder transcende a sensibilidade, transcende o amor e transcende a razão, e sobretudo quando é exercido na visão de Max Weber. O poder e a capacidade de impor a nossa vontade aos outros. Quem exerce o poder numa visão de Michel Foucault, que defende que o poder reside nas relações entre o poder ascendental e descendental, é preciso que entenda que ambas, os governantes, há uma relação de interdependência e que às vezes é preciso existir um diálogo na cordialidade e cedências para consensos. Não sai a fazer discursos que são suscetíveis de ser imputado à morte dos seus camaradas. O MPLA é o fim, porque já não tem volta. E com essa autocracia, e com esse modus operandi absolutista que mantém o poder. Se o MPLA muda, o MPLA cai.
O que vai acontecer é que, ao longo do tempo, as narrativas pelas quais se mantém o poder não serão suficientes para mantê-lo. Então não assustem que um dia o MPLA mate um famoso, um músico, para criar técnicas de distração e manipulação visando fazer evidenciar as narrativas do poder. Quem estuda sobre necropolítica, biopoder, quem estuda sobre a contra-inteligência sabe que os autocráticos matam aqueles que atentam poder com venenos atmosféricos, com venenos cronometrados, com venenos chamados cinderelas. E estas questões é necropolítica, é biopoder, é inteligência de poder. Noção de compreensão elementar. Por isso é que muitos até me vão atacar, porque isso só se percebe às vezes quando um homem do sistema deserta e começa a revelar a verdade. Pode levar 40, 50 anos, mas isso depois vem à tona, porque há mortes usando técnica de necropolítica associada contra a inteligência, elas parecem uma questão normal. E um dos parceiros importantes nessas técnicas de necropolíticas é o médico legista, que te vai dar diagnóstico de acordo com a orientação do sistema. Porque quando a vítima é do sistema, o médico legista é orientado a trazer um diagnóstico forjado que não possam trazer evidências de desconfianças para quem matou a vítima. Por isso é que os médicos legistas nas autocracias como a angolana estão sob controle do SINS, do SIC ou do DIP. Porque quando falece uma vítima do sistema, os relatórios são encomendados, usando canais de comunicação que possam encriptar as informações. Morreu Nandô, mas fica claro que o MPLA vai continuar a se enrolar e será vítima do tempo e de si mesmo, porque aquilo que parecia normal, ovacionar ou aplaudir um presidente que combate os seus camaradas, porque só porque tem o poder e ele que tem a capacidade de assinatura do contrato, de um cargo, hoje vai custar muitas vidas. Não precisa me compreender. E se não compreendeu, não precisa me ofender. Caminhemos. O tempo há de lhe fazer perceber o que eu disse. Porque há conhecimentos que transcendem uma percepção ou compreensão elementar. Mas estude sobre necropolítica. Estude sobre biopoder. Estude sobre biopolítica. Estude sobre estratégias ou técnicas psicológicas e psicossociais para campanha de conspiração. Estude mesmo sobre engenharia de poder e vai perceber como a contra-inteligência elimina os seus quando eles não estão alinhados ou ameaçam o interesse de um grupo específico. Eu sou o Jerônimo Cis. Pensar e fazer pensar.